Boa noite, povo de Deus. A paz seja com todos. Quem estiver entrando aí, eu peço que esteja compartilhando essa live. Peço que vocês fiquem aí até o fim, né? Que eu creio que Deus tem uma mensagem poderosa para falar ao nosso coração, para falar ao meu coração também, o seu. E compartilha, né? Leva adiante, né? Para que muitas pessoas possam ser alcançadas, né? Porque ninguém é sábio, né? Tão sábio ao ponto de pregar corretamente, fazer certo, mas a gente procura, a gente estuda, a gente, né? Procuramos, né? Nos capacitar, porque quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que Deus vai falar com você nessa palavra. Você que pode, pega a sua Bíblia, abre ela no livro de Juízes, no capítulo 13, no versículo 1, né? Que fala o nascimento de Sansão. Abre aí, acompanha comigo. E eu creio que Deus vai falar poderosamente. Assim como quando eu estava estudando, né? Senti a presença, Deus falou comigo. Eu creio que, né? Deus falou comigo na palavra, claro, né? Eu creio que Deus vai falar com você também e vai trazer uma revelação no seu coração. Vai trazer algo poderoso para você, né? Se levantar e animar, né? Então eu vou começar lendo. Quem tiver com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Capítulo 13, né? Juízes, no livro de Juízes, capítulo 13, de versículo 1, que fala assim: Tendo os filhos de Israel tomado e fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor, no versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora guarda bem esse versículo 4 aqui, ó. Guarda bem porque, né, todo o mistério dessa palavra tá aqui no versículo 4, que fala assim, ó: Agora, pois guarda-te, não bebas vinho ou bebidas fortes, nem comas coisas imundas, porque eis que tu concederás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel, o povo dos filisteus. Livrará, né, Israel do poder dos filisteus. Glória a Deus pela essa palavra. Quero estar, né, aplicando ela aí ao seu coração, ao meu também, porque eu creio que Deus, né, como eu disse, vai estar falando com nós. Nós vemos aqui que, né, Deus o anjo do Senhor apareceu a ela, né, e falou que ela teria um filho, né, que ele seria nazireu. Nazireu ali, né, o significado dessa palavra era consagração, era um filho consagrado, né, como diz no versículo 4, né, que ele foi separado, né, desde o ventre da sua mãe. Ele foi separado por Deus. E aí eu já começo a falar para você, muitas vezes
né? A gente não entende por que muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente passamos a ficar perguntando, né? O que acontece, o que está acontecendo, né? Por que isso acontece comigo? E aí você vai passar a entender porque você foi separado desde o ventre da sua mãe, como ele, né? Aqui Nazireu era um voto, era um sacrifício que eles faziam, né? De não raspar a sua barba, né? Por um certo tempo, de não cortar o seu cabelo. Esse era um voto de Nazireu que eles faziam a Deus. Então Deus falou que ele seria Nazireu. E qual que era, né? A ordem de Deus para com Sansão era que que não raspasse a sua cabeça, que ele não tocasse em animal, né, imundo ou que tivesse morto, que ele não bebesse vinho, né? Só que ao partir dessa palavra, a gente vemos aqui que ele vai fazer, ele começa a crescer, ele começa a se descobrir o que ele tem, a força que ele tem, e ele vai achando que o poder está todo sobre ele. O poder está todo sobre ele. E ele vai passar a fazer as coisas, né, totalmente fora do que não era para ele fazer. Ele vai se envolver com mulheres prostitutas. Ele vai, né, beber vinho. Ele vai caçar, ele vai comer daquela caça né? Caçar não, na verdade ele mata o animal depois de um tempo, né? Ali escondido dos seus pais, ele volta pelo aquele caminho, a Bíblia diz que ele está passando por ali, ele vê as abelhas, né, os enxames de abelha no animal, e ele vai comer do mel que está saindo da boca daquele animal, e ele não poderia tocar nenhum animal, né, morto, nenhum cadáver, e ele já começa a fazer as coisas que não é para ele fazer. E ele começa a viver totalmente fora do propósito que ele nasceu, do propósito de Deus com ele. E ele vai andar num caminho totalmente que ele acha que a força está sobre ele, a força é nele. E não é, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele era forte quando o Espírito de Deus se apoderava dele. Fora isso, ele não tinha força. Só que ao passar do tempo, ele vai trazendo isso para dentro dele, ele vai achando que a força está nele. E é onde vai acontecer com ele coisas terríveis, coisas que, né, ele vai ser enganado por Dalila. Uma mulher vai enganar ele, né? Por quê? Porque os filisteus vão pagar ela para descobrir onde está a força de Sansão. A gente conhece, a gente conhece essa palavra. E o que eu quero dizer para você? Que muitas das vezes a gente está igual Sansão, às vezes a gente se acha forte, se apoderado, a gente se acha, né, cheio de força, sendo que a força não está em nós, não está no meu físico, não está em mim. A força maior vem de Deus. A força que está em você, a força que está em mim vem de Deus. Por isso que a gente não devemos ficar, né, se achando potente, se achando, né, tipo forte, tentando trazer as coisas, eu posso, é a minha capacidade, é porque eu estudei, por isso que eu sei. Aquele trabalho, se eu não estudasse, eu não estaria lá. Eu não teria isso, eu não teria aquilo se não fosse a minha capacidade. Eu venho aqui nesta noite para falar para você que não se trata de você. É porque a força de Deus está em você, né? Você vê que no capítulo 16, no versículo 17, ela descobre o segredo de Sansão. A Bíblia diz que, né? Vamos ler comigo lá no capítulo 16, no versículo... no capítulo 16, no versículo 17. Fala assim, ó. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse:
nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Você vê que ele achava que a força dele estava no cabelo, mas não estava no cabelo dele. Porque a força dele, a Bíblia vai dizer que era Deus que se apoderava dele, Deus que dava força para ele. E ele já achava que era sobre as tranças que tinha no cabelo. E você vê que quando ela descobre o segredo dele, ela vai dizer, né, aos homens. E ele vai estar deitado no colo dela, e quando ela vai dizer para ele, eis que os filisteus vêm aí. E ele vai dizer assim, eis que levantarei e eu vou contra eles como sempre fui e derrotareis. Só que ele estava enganado, ele já não tinha mais força, porque as suas tranças estavam cortadas. É aonde ele foi, a primeira coisa que os filisteus fizeram com ele foi furar os seus olhos. Porque a primeira coisa que a gente perde quando a gente começa a se achar autopotente, eu posso, é eu quem faço, a primeira coisa que você perde no mundo espiritual é a visão. Você começa a perder a visão das coisas de Deus. Primeira coisa que fizeram com ele foi furar os seus olhos. Furaram os seus olhos. Por quê? Para que ele não visse mais, para que ele não tivesse mais, controle. Levaram ele cativo. E lá no capítulo 16, no versículo 22, diz que os seus cabelos voltam a crescer, porque rasparam a sua cabeça. No versículo 22 fala, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Você vê que o cabelo dele começou a crescer. Mas ele estava preso. Ele foi levado preso, né? Ele foi levado preso, humilhado, batiam muito nele, porque sabia que ele tinha perdido a sua força. E muitas das vezes a gente está assim, querendo vencer uma guerra, achando que a gente ainda tem força e a gente já está fraco. Só que eu venho nessa noite para dizer para você que Deus, ele é um Deus tão poderoso que ele vai devolver a força para você, ele vai te dar força. Você vai encontrar força onde não tem. Eu creio, se você crê, recebe essa palavra. Diz amém aí, em nome de Jesus. Eu creio que Deus pode levantar você de novo. Eu creio que, como Sansão cortaram o seu cabelo, mas não cortaram o seu cabelo, mas não furaram o seu olho. Você ainda está enxergando. Se você está enxergando, volte a fazer as obras, volte a fazer o que Deus te chamou para fazer. Não deixe chegar no ponto que chegou a vida de Sansão. Lá no capítulo 16, no versículo 28, a Bíblia vai dizer que ele clama a Deus. Por que ele não clamou quando estava dando mal? Por que ele não clamou a Deus antes de se relacionar com Dalila? Por que ele não clamou a Deus antes de beber, de comer daquele mel, desenfruir daquele mel? Por que ele não clamou a Deus antes? Ele foi clamar a Deus quando tudo estava já difícil, quando ele estava numa situação que ele já não via mais saída. E muitas das vezes a gente é assim, a gente deixa para clamar a Deus quando tudo já está se perdendo. Às vezes a gente não vai clamar a Deus quando está perdendo alguma coisa, quando está falindo, quando está quebrando, quando o marido está indo embora, a esposa virou a cara, está indo embora, quando o filho, já se perdeu. A gente não clama, a gente clama depois que acontece. A gente deixa Deus por últimos plano. E a Bíblia nos ensina diferente, colocar a Deus em primeiro plano.
para que as demais coisas na nossa vida sejam acrescentadas. Fala assim, na verdade, a palavra: busca o Senhor, busca o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o Senhor em primeiro lugar. E a gente às vezes deixa, como Sansão fez aqui no capítulo 16, no versículo 28, ele vai clamar a Deus, ó, vamos ler. Sansão clamou ao Senhor e disse-lhe: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-lhe. Você vê que ele pediu para Deus força mais uma vez. Ele pediu força para Deus mais uma vez. Peça força para Deus. Não acha que tudo se acabou. Não acha que tudo já está perdido na sua vida. Nem tudo se perdeu. Eis que Deus faz uma coisa nova na sua vida, na minha. Eis que Deus pode mudar a sua vida, como... Eu não vou falar que a minha vida está completamente do jeito que eu quero, mas Deus está mudando, Deus está pondo cada coisa em seu lugar. Tem coisa que eu não entendo que Deus está fazendo ainda, mas eu sei que Ele está fazendo, porque Deus, Ele não trabalha no meu tempo, Ele não trabalha no seu tempo. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, porque a obra é dEle. Aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para terminar na sua vida, na minha. Se é Deus que começou a obra na sua vida, se você está ligado em Deus, a vontade de Deus ela vai se cumprir na sua vida. Não desanima, não fica triste, porque o ano passado você não conseguiu, este ano já começou mal. Não se entristece seu coração, anima, porque eu venho com uma palavra de Deus, como na vida de Sansão. Sansão foi furado os seus olhos e raspado a sua cabeça, cortado as suas tranças. Podem ter raspado a sua cabeça, podem ter tirado a sua força, mas eu creio que não tocaram os seus olhos, não furaram os seus olhos. Volte a fazer a obra, volte a enxergar as coisas de Deus na sua vida, para que se restabeleça um novo tempo na sua vida. E lá no capítulo 16, no versículo 30, vai acontecer algo que Sansão vai chamar o menino e vai falar para ele: me leva até onde está o centro aqui da coluna, desse lugar da onde nós estamos, para que eu se apoie, para que eu fique de pé. Mas a intenção dele já estava planejada. Ele pediu a Deus, ele orou: Senhor, me dá força pelo menos a última vez. E ele se abraçou a coluna. E aí está escrito aqui, ó, no versículo 30, no versículo 30, ele disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Você vê que na sua morte ele matou mais do que em vidas. O que eu quero dizer para você, para nós refletir na história dele, que nós temos um chamado, você tem um chamado, eu tenho um chamado, que a gente não pode deixar se corromper pelas coisas atraentes deste mundo. Porque o que fez Sansão perder suas forças? Foi quando ele revelou o seu segredo para a pessoa errada, coisa que ele não deveria fazer. Ele perdeu os princípios. Quando você perde o princípio, quando eu perdo o princípio, eu passo a fazer coisas que desagradam a Deus. E Deus, como Ele entregou o povo de Israel na mão dos filisteus várias vezes, pelo povo se desviar, adorar outros deuses, fazer ídolos, Ele entregou Sansão. E não é diferente com a gente. Toda vez que a gente deixa de fazer a vontade de Deus, Deus permite que os nossos inimigos venham tocar nós.
porque está escrito na Bíblia, né? Agora aquele que prevalece, aquele que está firme, aí é usada aquela palavra: aos ordens, o Senhor das ordens aos anjos que te guardem, né? Que te protejam. Só que essa proteção é para aquele que está em Deus, é para aquele que está fazendo a vontade de Deus. Porque você vê que Sansão deixou de fazer a vontade de Deus, ele deixou de cumprir os seus princípios como nazireu. Ele quebrou o propósito. Quando ele quebrou o propósito, Deus entregou eles na mão dos filisteus. E aí ele morreu junto ali com os filisteus, com o rei, né, com a rainha. Ele foi embora junto. Quando a gente deixa de fazer o que Deus nos chamou para fazer, a gente morre junto com o propósito, a gente morre com aquilo que foi estabelecido por Deus na nossa vida. Porque vemos lá no começo, onde eu comecei lendo no capítulo 13, no versículo 1, né, do 1 até o 4, que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Às vezes você não entende o mistério de Deus, mas você foi escolhido desde o ventre. Por isso que você pode se desviar, você pode beber, você pode usar droga, você pode ir para onde você quiser. E Deus sempre traz você de volta, você acaba voltando para a presença de Deus. Por quê? Porque você é escolhido. Escolhido, ele não tem escolha. Quem é escolhido não pode escolher se vai servir ou não. Ele vai ter que servir, entendeu? Deus não dá opção para quem ele escolhe, né? Aleluias, glória a Deus. Eu creio que você está entendendo essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Ainda que os seus cabelos caiu como de Sansão, cortaram, tiraram as suas forças, mas eu creio que Deus não deixou o inimigo tocar os teus olhos para te cegar espiritualmente. Você ainda vê, você ainda enxerga, volta a fazer as obras. Como o apóstolo Paulo falou para Felipe: lembra-te de onde caiu, se arrependa, volta atrás, volta às primeiras obras, né? A gente tem que voltar a esquentar aquilo como começou, aquele fervor que você sentia antes. Não deixa isso morrer dentro de você, porque a intenção do inimigo é matar você por dentro, é matar o seu espírito, porque ele sabe que se ele conseguir tocar na sua santidade, na sua alma, no seu coração, você rompe com Deus. Por isso que às vezes a maior batalha da sua vida está na sua mente. Por quê? Porque você sabe, porque na verdade o inimigo sabe, se ele conseguir virar a sua mente, virar a sua cabeça, ele te ganha. Ele sabe trabalhar, ele é estratégico. Por isso que a Bíblia vai dizer que o inimigo vem com um sapatinho de algodão. Ninguém entende. Quer dizer, ninguém percebe quando ele está chegando. E quando percebe, já fez um estrago. Por isso que muitas vezes você não sabe nem como aconteceu muitas coisas na sua vida que te levou para baixo, que te destruiu, que te magoou. Você falou coisas que não devia falar. Você machucou quem não devia machucar. Você falou de pessoas que não devia falar e depois você fala assim: nossa, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu fui assim? Eu não sou assim. É o que diz a palavra de Deus. Quando o inimigo se aproxima como sapatinho de algodão, ele faz o laço, ele prepara tudo, você nem percebe, eu nem percebo. E às vezes é onde a gente cai. Por isso que a Bíblia fala, é bom que a gente ande em dois, porque quando um cai, o outro levanta, ajuda. Não é quando um cai, o outro fala mal de você. Olha lá, o irmão caiu, taca a pedra, te derruba mais ainda. Não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A gente não deve matar os nossos irmãos da fé e nem os que estão fora dela, porque, né, não podemos nos orgulhar do que Deus fez na nossa vida e olhar para a vida das pessoas tirando pedras.
Como Jesus disse para aquele povo que estava em volta daquela mulher: aquele que nunca errou, tira a primeira pedra. Né? Às vezes a gente tenta, né, ajudar as pessoas, mas a gente de forma errada, e a gente acaba machucando, magoando o sentimento das pessoas. Porque tá cheio de pessoas com boas intenções, né, machucando pessoas. Por quê? Porque de boas intenções, mas falam palavras que machucam. Só que você não falou para magoar, para machucar. Só que o entender da pessoa é que você falou para ferir. Eu mesmo já fiz muitas vezes isso. Eu quis tentar ajudar uma pessoa, falando do que ela não poderia fazer, que era errado, que isso é errado, não se envolva, não faz. E a pessoa entendeu que eu estava machucando ela, tacando pedra porque eu mudei, porque eu não vivo mais essa vida. E veio eu conseguir ajudar ela, ela se afastou. Por isso que a gente tem que buscar em Deus sabedoria para poder ganhar essas almas que, né, que a Bíblia fala, né, que a gente fomos escolhidos por Deus para pregar o evangelho a toda criatura, levar a palavra de Deus. E é isso que a gente temos que começar a fazer, buscar em Deus, primeiramente força e entendimento para ganhar alma, para fazer a vontade de Deus. Porque do nosso jeito a gente sabe que não dá. Do nosso jeito a gente sabe que a gente só perde, não ganha. Claro que quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Mas a gente temos que ter sabedoria para falar do amor de Deus. Porque às vezes a gente usa a palavra de Deus batendo nas pessoas, machucando. Ó, você não pode fazer isso, ó, você não pode fazer isso. Ó, você vai para o inferno. E não é assim. A palavra de Deus não foi feita para machucar, ela foi feita para ganhar alma, a levar as pessoas ao arrependimento, ao batismo, a aceitar Jesus. Por isso que hoje, né, a gente fomos separados. Deus separa aqueles que Ele escolheu. Aleluias, glória a Deus. E você que está nessa live, não é à toa. Eu venho aqui para falar para você que você é uma pessoa escolhida por Deus para brilhar, para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus. Não desanima, não deixa a frustração te parar. Não deixa o medo, não deixa o orgulho. O maior problema da gente é querer que as pessoas acreditam mais em nós do que a gente. Primeiramente, quem tem que acreditar no seu chamado, em você, é você. Para que Deus comece a te usar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tiver fé e não acreditar, você não acreditar em você, eu não acreditar em mim, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente não caminha, a gente não vai para frente. Porque a gente fica preso aos nossos sentimentos, a gente fica preso pela nossa vista. Por isso que a Bíblia vai dizer: não andei por vista, mas andei por fé. Porque a gente costuma andar pelo que a gente vê, e a Bíblia está dizendo: ei, sai da sua visão, vem para a minha. É Deus falando para você e para mim: sai da sua visão. Porque Deus quer colocar visão em você e em mim, para viver coisas grandes, coisas ocultas, que a gente não sabe, não conhece. Que a gente não venha ficar preso aos nossos sentimentos, aos nossos fracassos. Não deixa a vida que você viveu, a prova que você viveu, a luta, a batalha que você viveu, te deixar para baixo, te frustrar, te deixar desanimado, que você não pode, que você não é, que você não vai vencer. Se eu começar a contar o que eu vivi, o que eu passei da minha vida, e hoje é onde Deus está me pondo, você vai ver que muitas das vezes a minha história é diferente da sua, mas tem algo semelhante. Por quê? Porque é os que Deus chama, é aqueles que é rejeitado, desamparado, né? É aquele que é humilhado. Por isso que a Bíblia fala, né? Escolho
né, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas loucas, por isso que você não entende. Por que Deus me escolheu? Sou o menor da minha casa, não sei falar, tenho pouco estudo, tenho pouco curso, não tenho faculdade, né? Não tenho um bom emprego. Aí você fica pensando por que Deus te escolheu. E eu venho aqui para te dizer, Deus te escolheu porque você é o pequeno da casa, como Davi. Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Ei, meu Deus do céu, aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. É por isso que tem aqueles que acham que é sábio, cheio de autor, cheio do seu ego, de estudo, de faculdade, né? Que fala assim: ai, sou mais que ele, faço mais que ele, né? Tenho mais sabedoria que ele. Aí vem Deus e fala: não, escolhi as coisas loucas desse mundo. Escolhi os que não sabem, né? Escolhi as coisas pequenas, né? Você vê que o amor de Deus é maravilhoso conosco. Deus, ele ama a todos, mas escolhido, eles escolhem pouco. Por isso que a Bíblia vai dizer, né, que o reino do céu é tomado à força, é para aquele que vai à luta, que busca, que persevera, não aquele que desanima, que fica se fracassando, que olha como derrotado. Deus, ele gosta daquele que persevera, aquele que não desiste. E é isso que o diabo fica irado, porque ele vem, ele tenta te parar, ele tenta te derrubar, ele tenta te frustrar, ele tira você do serviço, né? Ele faz você perder o serviço por causa de calúnia, mentira, né? Aí daqui a pouco Deus te levanta, aí tá lá você sorrindo, cantando louvor de novo, aí vem ele e fala: não tem como. Não tem como ir contra ele, porque Deus é com ele. E se Deus é com nós, quem será contra nós? É o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que você fica tentando entender o que Deus tem contigo, e você não vai entender, porque as coisas de Deus não é para se entender, é para viver. Eu passei um tempo tentando entender o que Deus queria comigo, agora eu parei de tentar entender. Eu estou só pedindo para Deus: deixa eu viver. Deixa eu viver as coisas do Senhor. Faz em mim a tua vontade. Que a tua vontade prevaleça em mim, né? Por quê? Porque quando você passa a fazer a vontade de Deus, você deixa de fazer as suas vontades. Você mata a sua carne. Amém? Glória a Deus. Quero terminar essa palavra dizendo para você, como a história de Sansão. Ainda que cortaram seu cabelo, ainda que você está perdendo as forças, mas eu venho aqui com uma palavra de Deus para dizer para você: eles não tocaram na sua visão, como na vida de Sansão. Então volta, faz a obra, volta a orar, volta a jejuar, volta a entregar o que você entregava, volta aos seus projetos de vida. Volta a fazer aquilo que Deus te chamou. E Deus, ele vai te levantar, Deus, ele vai te dar força. Por isso que eu falo, a obra de Deus, ela é maravilhosa. A gente não entende, a gente vive. Porque quando Deus, ele vem com uma promessa, com uma palavra pra gente, a gente está vivendo totalmente ao contrário daquela palavra, daquela promessa que veio, né? Quando Deus, né, promete a terra de Canaã ao povo de Israel, o povo está vivendo uma vida, né, no deserto, uma vida difícil, uma vida muito difícil, uma vida, né, que falta água, né, uma vida que você vê que o povo fica toda hora pedindo para Moisés orar, ora a Deus, pede a Deus por isso, pede a Deus pelo aquilo. Só que quando o povo avista a terra, eles veem que lá tem gigante, lá tem grandes guerreiros, e isso amedronta. E aí Deus, quando ele nos mostra a promessa, quando você está perto de viver a promessa, irmão, há gigante que se levanta contra a sua vida. Eu falo no mundo espiritual, eu falo em carne, eu falo em vida.
há muitos levantes para que você não viva o milagre na sua vida. Muitos que romperam, que estão vivendo o milagre de Deus na sua vida, pergunta para eles o que eles passaram para estar vivendo o milagre. Pergunta se o milagre veio assim, fácil. Pergunta se o milagre aconteceu fácil. Foi fácil viver o milagre? Não foi. Não é fácil viver o milagre de Deus. Só que quando o milagre vem, todos querem viver o que você está vivendo. Meu Deus. Quando você começa a viver o milagre, quando você começa a gerar, dar fruto, muitas pessoas vão querer estar ao seu lado. Que no tempo de prova, no tempo de luta, não queria estar ao seu lado. Você chamava para ir para a igreja, um dia eu vou. Uma hora eu vou lá contigo. Porque é no tempo da sua prova. Posso te dar um exemplo? Jesus, quando é levado pelo diabo para ser tentado no deserto, ele está sozinho, né? Por que o diabo não tentou Jesus quando Jesus multiplicava os pães? Por que o diabo não tentou Jesus quando Jesus estava fazendo um milagre? O diabo levou Jesus para ser tentado no deserto, quando Jesus estava com fome. Transforma essa pedra em pão, come. O diabo, ele vai te atentar quando você está com fome, quando você tem sede, quando você está passando por luta, provação, quando você está desanimado, tentando parar, você já não quer mais saber da obra, você está frustrado. É nesta hora que Satanás vem para te atentar, né? E usa da palavra de Deus, como ele usou com Jesus, né? Lança daqui dessa pedra, das ordens aos anjos que te salvem. Jesus fala, mas também está escrito, não tentará vosso Deus. Você vê que ele vai tentar Jesus quando Jesus está fraco, quando Jesus está no propósito, no jejum. Eita, meu Deus, aleluia, graças a Deus. Prepara para viver o melhor de Deus na sua vida. Não peça para Deus que Deus cancele a prova, peça para Deus que ele te dê força, porque é esta prova que vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. É esta prova. Às vezes você não entende a calúnia, às vezes você não entende porque estão se levantando contra você, às vezes você não entende porque você não faz nada, estão falando da sua vida, às vezes você não entende porque você entrou naquela empresa, parece que sobra tudo para você, tudo é você que é errado, tudo você que faz, você é a pessoa que todos olham para você, você não entende. Sabe por que você não entende? Porque você está num tempo de promessa. Você está no tempo de prova. E Deus está de olho em você para ver se você não vai ser reprovado. Para ver se você não vai murmurar. Para ver se você não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Para ver se você não vai desanimar como o povo de Israel. Querer voltar para trás. Querer voltar para a escravidão do Egito. Deus está de olho em você. Deus está de olho em mim. Para te aprovar. Glória a Deus. Aleluia. Receba essa palavra de Deus na sua vida. Seja abençoado por Deus em nome de Jesus. E eu peço para você que você não desanime, não se frustre. Quanto mais estão se levantando, mais grande será a tua bênção, a obra de Deus na sua vida. Mais grande é o teu chamado. Prepara para viver o sobrenatural. Permanece firme. Permanece firme. A palavra de Deus hoje para você é: não desista, não pare. Não desanime, levanta a tua cabeça. Não deixe o inimigo ver que você está abalado, abatido, está cabisbaixo. Não fique cabisbaixo. Olhe para o céu, olhe para Deus, olhe para onde vem o teu socorro presente. Aleluia, glória a Deus. Eu encerro esta palavra. E eu vou estar fazendo aqui uma oração por você. Se você pode, feche teu olho. Se você não pode, permaneça com teu olho aberto. Mas eu peço, fique ligado nesta oração. Porque eu creio que Deus vai tocar a sua vida através dessa oração. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, meu Deus, como o Senhor fez na vida de Sansão, Pai.
O Senhor, meu Deus, provou do seu amor com ele, como ele pediu, Senhor, no versículo 30, meu Pai. Ele pediu, Senhor, ali, meu Pai, que as forças dele, meu Pai, voltasse, que ele pudesse, meu Deus, ter, meu Deus, o Espírito do Senhor sobre ele, meu Pai. Ele orou, e ali o Senhor, meu Pai, deu força para ele, que ele derrubou, meu Pai, aquele lugar onde ele estava, e todos, meu Pai, ali morreram junto dele. Pai querido, eu peço pela vida dessa pessoa, meu Pai. Senhor, dá força para ela, meu Pai. Meu Deus, hoje ela não entende por que tanta prova, por que tanta luta. Por que ela está vivendo, meu Pai, essa tribulação na vida dela. Senhor, restabelece nela força, meu Pai. Restabelece nela, meu Pai, a força, meu Deus, que o Senhor restabeleceu na vida de Sansão. Pai, que ela possa voltar aos seus projetos. Que ela possa, meu Pai, dar, meu Pai, continuidade naquilo que ela parou. Porque alguém, Senhor, enterrou os sonhos dela. Alguém falou para ela que ela não seria nada, que aquilo que ela começou a fazer não vai dar certo, porque muitos começou e deu errado, projetos frustrados. Pai, eu te peço, visita esta pessoa nesta noite, essa pessoa que ficou até agora nesta live, porque ela acredita nessa palavra, ela acredita nessa oração que vem do Senhor. Pai, eu te peço, entra neste lar, meu Pai. Toma esta pessoa nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz milagre acontecer, meu Pai, diante dos olhos dela através dessa oração. Pessoas, meu Pai, que não conseguem superar a perda. A perca de um trabalho. A perca, meu Pai, de algo que se perdeu, que ela gostava, que ela amava tanto. Uma pessoa, meu Pai. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, visita o projeto dessa pessoa. Visita o trabalho, visita a sua casa. Que essa pessoa volta a ter força, meu Pai, para te buscar, para te louvar, para te exaltar. Reconhecendo o Senhor como seu único Salvador, Criador, meu Pai, do céu e da terra. Aleluias. Pai, que eles possam voltar, Senhor, à obra, meu Pai, a fazer a obra a qual o Senhor os separou, chamou desde o ventre. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa esta nação, meu Pai. Que esta oração possa chegar aos corações mais aflitos. As pessoas, meu Pai, que estão vivendo, meu Deus, uma luta espiritual e não conseguem sair. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai. Toca o coração dessa pessoa. Toca a alma, toca o espírito dela. Que ela, meu Pai, está pensando que ela vai morrer, meu Pai, sem conseguir alcançar os seus objetivos. Que ela já está frustrada, já não tem mais ânimo, já não tem mais força para nada. Pai, eu te peço, alcança essas vidas, Pai. Alcança essas pessoas. Traz, meu Pai, traz restauração, traz vida, traz propósito. Levanta ela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu abençoo, meu Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém, Pai, graças a Deus. Agradeço a todos que ficaram nessa live, agradeço a todos que vão